Alô. Bem, meus queridos amigos e irmãos, com muita alegria, mais uma semana do nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. A gente ficou muito feliz com o primeiro programa, já vai com mais de 200 visualizações só em 7 dias, né? Um motivo de alegria muito grande. Então, hoje, estamos aqui com Dona Heloísa Pires para mais um estudo de outra obra do professor Herculano, que o intuito é esse, divulgar a obra de Herculano, seus livros absolutamente maravilhosos, né? E como sempre fazemos, Dona Heloísa, vou convidar a senhora para a gente fazer a prece de início do nosso programa. Então, pedimos permissão a Jesus, a espiritualidade amiga, que na noite de hoje possamos compreender o Espiritismo como religião, através do texto de Herculano, a religião em espírito e em verdade, e que possamos, juntos com Dona Heloísa Pires, tratar do religare, dessa religação da criatura ao Criador. Então, pedindo permissão ao professor Herculano, a espiritualidade amiga, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, querida, tudo bom? Estamos tudo aqui bem. Mais uma vez e fiquei muito feliz com o primeiro programa, viu? A repercussão muito boa. Que bom. E boa noite a todos que estão nos assistindo e agradecer a Deus a oportunidade de falarmos sobre o Consolador Prometido. Exatamente. Dona Heloísa, hoje, pessoal, a gente vai tratar aqui desse livro que muitos consideram, Dona Heloísa, a obra-prima de Herculano, o Espírito... A obra do século. Foi eleita uma das obras do século. Das 10 maiores obras do século. Embora, isso é uma opinião minha, viu, Dona Heloísa? Eu acho um pouco temerário a gente, na obra de Herculano, escolher a obra, porque eu acho tudo uma obra-prima. É difícil, viu? Mas a gente muito respeita, difícil, né? A gente respeita. Fazemos o que podemos. Dona Heloísa, querida, aí, como a gente sempre vem fazendo, antes de Dona Heloísa discorrer sobre o texto da noite, eu faço uma pergunta a ela. E como a gente vai tratar do Espiritismo como religião, Dona Heloísa, eu queria saber o ponto de vista de Herculano, a visão que Herculano tinha sobre 2 grandes espíritos que muitas vezes são taxados de religiosistas. Eu não gosto muito dessa palavra, porque é enquadrar, diminuir as figuras maravilhosas, né? Então, o próprio termo religiosismo tem uma carga, não é? Então, qual era a visão do professor Herculano, Dona Heloísa, sobre as figuras de Chico Xavier e Bezerra de Menezes? Herculano adorava os dois. Criança ainda eu ganhei do meu avô e tenho até hoje. Bezerra de Menezes. É uma foto de homenagem, como você pôs o do meu pai e o do meu pai. Não é um santo, é um espírito que nos auxilia. A chave do progresso, diz Kardec, é a caridade. Consequentemente, nós não temos nem condições morais para analisar de uma forma jornalística precipitada esses 2 grandes espíritos. Bezerra de Menezes falou como vereador sobre o espiritismo, sincero, pobre, médico dos pobres, atendia todo mundo de graça. Que competência tem esses que o criticam? E Herculano adorava. Com Herculano e minha mãe aprendi a amar Bezerra de Menezes, criança ainda, porque grava, dizem os neurocientistas, bem no nosso cérebro, como que mapas, que nos induzem a compreender a grandeza desse espírito luz pura. Chico Xavier.
Chico eu conheci, visitei Chico, me encantei com Chico, alegre, humilde. Ele dizia, eu sou um cisco. E eu ri, eu falei, se você é um cisco, eu sou uma poeira, nem cisco. Chico também deu tudo o que ele escreveu, todas as psicografias, nunca pegou um tostão. Distribuiu. Ganhou uma fazenda de um político, ia dar só para os espíritas, houve confusão entre os espíritas, ele deu uma parte para o espírita, outra parte para a Igreja Católica. Chico passou uma vida de renúncia, uma casinha pobre, o quartinho dele tinha parede embolorada, ele nunca pediu dinheiro para nada, ele cumpria a risco, dai de graça o que de graça recebeste. Chico é um dos meus queridos. Não temos santos, mas temos irmãos mais velhos que temos que respeitar. A turma hoje, eu diria jovem, os mais polêmicos não são tão jovens, têm que aprender a praticar a caridade e praticar a divulgação do espiritismo no trabalho de Kardec. Não concordo com alguma coisa, saiam e criem a sua própria doutrina, como Valdo Vieira, Gasparetto e tantos outros. Eu fiquei feliz em saber, porque eu sabia, dona Heloísa, da amizade que uniu, né, o fulano a Chico Xavier. Mas eu confesso à senhora que eu não sabia da visão do Herculano sobre o Bezerra de Menezes. Eu não sabia. Meu pai adorava Bezerra. Como? Um homem que exemplificou a humildade, o amor, foi vereador antes de ser espírita. Quando se tornou espírita, desculpe, falava em mais alto, eu sou espírita. Deixou-nos um exemplo impecável. Então, há que respeitar. Hoje, essa polêmica absurda fez com que muitos perdessem o respeito, e não é moral de Jesus, não é atitude espírita. O pai escreveu com o Chico, aliás, a pedido de Emmanuel, 4 livros, inclusive Diálogo com os Vivos, os 2 encarnados. E escreveu também vários artigos, um na revista Planeta, sobre a grandeza de Chico Xavier. E nas nossas preces ele agradecia a Chico, a Bezerra, aos espíritos que ele amava e que nos haviam sempre ajudado e continuam auxiliando a Terra. Agora me mate só uma curiosidade, porque eu garanto que o pessoal também queria saber. Dona Heloísa, quando a senhora se encontrou com o Chico Xavier a primeira vez, dona Heloísa? Ele ia sempre na casa do meu pai. Mas eu tinha 5 crianças, tive 2 filhos e do coração vieram mais 3. Então era uma família muito animada, eu não podia ir. Eu encontrei com o Chico no centro da Nena e fui até a casa do Chico, a convite de um moço que até vendia livros, então eu fui algumas vezes. Amei, amo o Chico. E outra vez, num evento grande, eu levei minha filha no evento lá no centro da Nena Galves, para conhecer Chico Xavier. Sabe como é jovem? Jovem espírita, foi evangelizado na casa espírita, mas ainda está em dúvida. Quando ela saiu, ela falou para mim, mãe, agora eu acredito no espiritismo. Que vibração, que homem lindo! Eu nunca senti o que eu senti perto de Chico Xavier. E até hoje, falo em Chico, ela fala, ele, como meu avô, é um grande espírita. Neles eu acredito. Que bom. E o Chico ia sempre na casa de Herculano e Dona Virgínia, né? Sempre ia. Sempre. Ele pedia. E ele que pediu para o pai escrever para sair o livro na hora do testemunho. Ele ligava sempre para o pai, Herculano, publica, Herculano. E nós falávamos, pai, corre com essa publicação que o Chico vai desencarnar. O pai publicou, quem desencarnou foi o pai. Foi para o plano espiritual superior. Aqui é a hora do testemunho também.
Dona Heloísa, então, que coisa boa, não é? É lindo. E outra coisa, o respeito que o Chico Xavier tem, sempre teve pelo Bezerra de Menezes, não podia ser outra visão. A visão do Herculano também, pelo Bezerra. É claro. E como não vai se respeitar um espírito que só fez o bem? Se apoiou de alguma forma alguém que escreveu alguma bobagem, precisa primeiro ver se realmente apoiou. Segundo, isso é apenas um detalhe, um pequeno botãozinho num painel de luzes. Ora, vamos crescer, vamos nos analisar com essa mesma visão crítica e vamos começar a chorar. Perfeito. Agora, analisar Bezerra de Menezes é se iluminar. Pedir auxílio a Bezerra de Menezes é ser envolvido em luzes. Um espírito incansável no bem. Poupe-me, né? Esses moleques espirituais que não fizeram nada pensam que são papas, segurança do espiritismo. Vão primeiro estudar e entender. Dona Heloísa, e vou guardar isso, viu? Sejamos críticos primeiros, assim, dessa forma, conosco mesmo. Quando a gente aponta o dedinho para o outro, olha aqui, tem 3 apontando para a gente. 3 aqui, né? E outra coisa, é muito fácil, né? E o ser humano é muito complexo para ser definido com meia dúzia de palavras. Perfeito. Como faz. Perfeito. Dona Heloísa, aí vamos, pessoal. Está aqui o Espírito e o Tempo. Dona Heloísa passa para mim umas coisas que eu fico saboreando. E eu quero dizer aos pesquisadores espíritas que eu estou tendo em mãos aqui, lendo até fontes primárias, né? Dona Heloísa passou para o meu celular, quando eu peguei, eu digo, eu não acredito nisso. O livro de Herculano, Espírito e o Tempo, oferecido para Dona Heloísa. Quer dizer, isso é de uma beleza, né? de um documento, né? Dona Heloísa... Porque o velhinho, é o primeiro. Está sem a capa, está sem a capa. Sem a capa, agora aquilo ali, fluidicamente, a senhora não se desfaz dele, né? Não, eu amo. Quando eu vou fazer qualquer consulta, eu pego o velhinho, ponho o novo do lado e pego o que tem a dedicatória linda do meu pai. Dona Heloísa, então vamos lá. O texto de Herculano trata da religião em espírito e verdade. Aí, no bojo desse texto, claro que espiritismo é religião. Dona Heloísa, por favor, com a palavra... Quem vai responder é Kardec primeiro. Kardec, Revista Espírita, 1868, se a minha memória estiver bem boa. Mas na Revista Espírita, e Kardec explica, disse que não era religião, para que não confundisse com as religiões ritualistas, com o sacerdócio. O espiritismo não é isso. Então, ele apresenta tese, antítese e conclui na síntese. Mas o espiritismo é religião, espírito e verdade. E nos glorificamos disso. E nos glorificamos disso. Kardec. Herculano Pires, livro Espírito e o Tempo. Emmanuel apresenta o triângulo divino. Ciência, filosofia e religião. A ciência, através das pesquisas maravilhosas de Kardec, os fatos inabituais, mas que vêm de todos os tempos, aparecem mudando, auxiliando a refletirmos novamente. Tantas vezes refletimos, mas parece que a cada encarnação esquecemos, mergulhamos na festa do mundo, então novamente nos é apresentado. Das pesquisas de Kardec surge uma nova visão. Não estamos fechados no mundo físico. O nosso perispírito irradia, nossa ligação, projeção no mundo espiritual é constante. E isso é filosofia, um novo modo de conhecer o mundo. O pensamento se debruça sobre nós mesmos e falamos, nossa, a vida é linda, não nos destruímos com a morte, não acabamos com a morte, nunca estamos sós, temos amigos maravilhosos.
E esse pensamento no destino de melhorar, de agir de forma mais correta, nos liga, nos conecta a Deus, do qual havíamos nos afastado, as luzes do universo. E isso é o religare, que é exatamente a conexão entre o homem e o Criador. Os cientistas dizem, existe uma ordem de coisas, ou seja, é preciso uma inteligência para criar o que existe, mas alguns arrogantes não querem falar Deus. Ou talvez o nome, a palavra Deus tenha sido mal utilizada, mas uma ordem de coisas inteligentes que tudo dirige é exatamente o nosso pensamento. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ô, dona Heloísa, e o que é que a senhora acha aí? Porque muita gente afirma que é uma ciência, uma filosofia, mas jamais o espiritismo não é religião. Aí vem um método que melhor mediu Kardec, dá uma aula dessa. Então, agora eu gostei como a senhora colocou o sentido da religião. Né? Claro que não tem rituais, hierarquias, né? Kardec é que explica, existe um espiritismo que é a mesma religião dos sacerdotes druidas, que Kardec também compara na Revista Espírita Druidismo e Espiritismo, e que continua no tempo e no espaço, na visão de Leon Denis, no livro Depois da Morte, aparecendo como uma verdade que era chamada de doutrina secreta. A verdade verdadeira, assim diria uma criança, era entregue só aos iniciados, mas havia verdade em partes entregue ao povo com histórias, e nós criávamos mais histórias sobre a verdade, e ficava uma salada mista. O importante para os iniciados, para Moisés, para os sacerdotes druidas, para os sacerdotes egípcios, a verdade vinha. E uma certa verdade chegava até nós. Havia já no horizonte primitivo comunicação, materialização de espíritos, como conta Bozano no seu livro Manifestações Supranormais entre os Espíritos, entre os primitivos. E o Lucchesi, um italiano, no livro Mito e Vida dos Caiapós, conta como os Caiapós já acreditavam num mundo no céu e no mundo na terra, e na comunicação. Caíam na terra quando curiosos iam procurar tatu, e subiam para o céu quando batia um vento forte. E falavam também em espíritos errantes, que erravam e ficam em sofrimento. Então, a verdade vem dos séculos, não inventamos nada. Só Kardec despiu para enxergarmos a caixa escura com que envolveram a verdade para o povo não compreender, não ficar livre, ficar submisso ao sacerdócio, às ofertas riquíssimas, e nos trouxe a verdade. Simples, clara, objetiva, de acordo com a ciência, a força do pensamento, a nossa possibilidade de curar. Bárbara Ivanova, uma russa que divulga parapsicologia, mas não se diz espírito, prova que realizamos curas. Nem podemos saber a força do nosso pensamento. A reencarnação é a mesma verdade, hoje aceita pelo psiquiatra Dr. Brian, psiquiatra nos Estados Unidos, que escreve o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, mostrando várias encarnações. Dr. Ian Stevenson, tantos fora do espiritismo falam sobre essa verdade, que fica fácil compreender que está chegando a hora da ciência tradicional dar as mãos à ciência espírita, libertando o indivíduo da terra do apego aos bens materiais, do medo da morte, que são os grandes entraves do egoísmo e do orgulho para a nossa evolução. Dona Heloísa, que maravilha! Tivemos aqui, nessa definição de Dona Heloísa do Espiritismo como religião, Allan Kardec, Herculano Pires, Leon Denis, o respeito a Chico Xavier e a Bezerra de Menezes, quer dizer, o aspecto religioso do Espiritismo,
merece respeito, porque ele, segundo Emmanuel, é o vértice do triângulo, não é, dona Heloísa? É o vértice. Nossa, teríamos deturpado se não houvesse a coragem de alguns, como meu pai, José Herculano Pires, que enfrentou grandes instituições, que teve livros retirados, palestras e programas de rádio cortados, e falava: eu tenho que defender a doutrina. Já deturpamos o cristianismo nascente. Ah, lembrei, Solem-Ache, quando eu estava no início, Solem-Ache dizia: o cristianismo de Jesus, no começo, foi respeitado. Paulo fundou um centro em Antioquia, mas depois, quando se tornou vitorioso com o apoio de Constantino, que não era cristão, é por interesses vários, houve uma decadência. O espiritismo agora é respeitado. Mas vamos ver se, a partir do momento em que esse respeito aumenta, já está acontecendo, surgem indivíduos tentando subornar, apagar sombras encarnadas e desencarnadas, tentando impedir a libertação do indivíduo da Terra. Bom, pessoal, então, vocês estão vendo, cada programa é um aperitivo para o próximo, né? A gente homenageia Herculano através de sua obra e tratando de temas que são substanciais de uma beleza ímpar da nossa doutrina. Pessoal, como se diz em latim, né, orar vem de os ores boca. Vamos abrir a boca da alma e conversar com Deus. Dona Heloísa, vamos fazer nossa religação com a senhora agora? Sim, e vamos lembrar que Jesus, o irmão maior, o indivíduo mais documentado da história, mais amado de história, que atravessou séculos, continuando a nos auxiliar, Jesus disse que ele havia vindo para os doentes, não para os sãos. Felizmente, senão estaríamos fora da visão de Jesus. E disse mais: vinde a mim todos vós que estáis cansados, os deprimidos, os desanimados, os doentes, vinde a mim. Eu sou leite que fortifica o fraco, sou o clarim que toca ao amanhecer, vinde a mim. Jesus é o nosso irmão mais velho, e a prece faz parte da teologia espírita, que aparece no estudo de Deus, é o estudo da teologia, e no estudo de modelos de prece no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo é completo: ciência, filosofia e religião. Vamos orar? Vamos fazer a prece? Vamos orar. Bom, então vamos aqui, no final da nossa reunião, agradecer a Jesus, agradecer a Herculano, a Leon Denis, a Allan Kardec, a Chico, a Bezerra, por terem nos legado essa doutrina maravilhosa que favorece a nossa união com o plano espiritual, a nossa união com Jesus, enfim, a nossa união com Deus. Então, de alma agradecida, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, como eu sempre digo, dona Heloísa, no final do nosso programa, para a semana, a mesma Herculano hora, 20 horas, estaremos aqui. Parabéns, parabéns, parabéns. Agradeço a você essa homenagem a um espírito que merece, e também a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, as mulheres, Meimei, um exército de luzes que veio nos auxiliar e que merece respeito. Obrigada, Bruno Tavares. Obrigada, Até a semana, viu? Até. Muito obrigada. Beijão.